Olá, boa noite. Está no ar o Rede TV News. Boa noite. 2 casos da variante Ômicron são confirmados no Brasil. O casal está em isolamento em São Paulo e você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro é oficialmente filiado ao Partido Liberal. Taxa de desemprego cai no Brasil no último trimestre de pesquisa. Segundo o IBGE, 54% desse aumento da ocupação são atribuídos ao trabalho informal. Após 2 anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro oficializou hoje a filiação ao PL. Esse é o 9º partido de Bolsonaro em 33 anos. A cerimônia de filiação foi na sede do Partido Liberal, em Brasília. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro confessou que não foi fácil tomar a decisão. Confesso, prezado Valdemar, a decisão não foi fácil. Até mesmo o Marcos Pereira, conversei muito com ele, como outros parlamentares também, que uma filiação é como um casamento. Você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família. Mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. Bolsonaro estava sem partido desde 2019, quando deixou o PSL por divergências com a cúpula da legenda. O presidente ainda tentou fundar sem sucesso a Aliança pelo Brasil, mas desistiu da ideia. A filiação de Bolsonaro ao PL foi bastante comemorada, principalmente pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Senhor presidente, temos a noção exata da nossa responsabilidade ao empunhar as bandeiras de sua obra à frente de um governo que nunca se intimidou. Este é o Brasil que também está sendo construído. Este é o Brasil que vamos, juntos, abraçar para prosperar. Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo ao 22, seja bem-vindo ao Partido Liberal. Apesar de agora estar filiado a um partido, o presidente Jair Bolsonaro ainda não confirma oficialmente se será candidato à reeleição em 2022, mas disse que sua ida ao PL pode significar algo para o futuro. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação, que é uma passagem para que nós possamos pleitear algo lá na frente. A renovação é natural, pode ser renovada até a presidência da República, sem problema nenhum, né? Isso faz parte da regra do jogo democrático. Mas o que nós queremos é, cada vez mais, temos menos diferenças entre nós. Quem ganha com isso? É o Brasil. Mesmo sem confirmar candidatura para 2022, Bolsonaro, em tom de campanha, fez um aceno à imprensa brasileira. Ele disse que nunca irá propor qualquer tipo de regulamentação da mídia e que vai lutar pela liberdade das redes sociais. E dizer a vocês, já que a imprensa está aqui também, jamais, da minha parte, qualquer proposta para controlar a mídia, muito menos a mídia social. A liberdade acima de tudo. Além de Bolsonaro, também se filiaram ao PL o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve o fórum privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro, do PL, no caso das rachadinhas. Os ministros também decidiram anular 4 dos 5 relatórios que embasaram as investigações do Ministério Público. No ano passado, a Justiça do Rio de Janeiro já havia reconhecido o direito do senador ao fórum, porque na época das denúncias, ele era deputado estadual. Com a decisão do STF, o caso será analisado pela segunda instância da Justiça. Com 16 votos a favor e 10 contra, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC dos precatórios. A proposta é essencial para que o governo possa elevar o valor do Auxílio Brasil para R$ 400. O texto apresentado pelo senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, não agradou parte dos senadores, o que obrigou o relator a acatar algumas emendas apresentadas pelos parlamentares. A manobra foi para aumentar as chances de aprovação da PEC dos precatórios, que é apontada como uma das principais apostas do governo federal para conseguir pagar um valor maior para os beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família.
O avanço da vacinação e a retomada da atividade econômica apontam para o aumento estrutural da arrecadação em mais de 110 bilhões, recursos mais do que suficientes para financiar o Auxílio Brasil. O texto teve duas mudanças principais: a retirada do Fundef do teto de gastos e a inclusão dos precatórios alimentícios na lista de prioridades de pagamento. Agora o texto segue para votação em plenário. Se aprovado no Senado, a PEC deve ser votada novamente na Câmara dos Deputados. Se for aprovada, o Auxílio Brasil pode se transformar em um programa permanente, com valor de R$ 400. Essa foi uma ideia que foi muito bem acolhida, vinda do líder do MDB, senador Eduardo Braga, preocupado com essa questão do auxílio, para que fosse uma política de natureza permanente. O relator buscou, então, construir uma solução para isso, aceitou essa previsão e agora cabe à política essa definição da fonte de custeio e é o ideal que haja, ao invés de incremento a partir da criação de impostos ou de uma nova tributação, que se possa fazer a partir da readequação do orçamento, do corte de gastos públicos, para que possa haver a sustentação do programa social. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego no Brasil caiu no trimestre encerrado em setembro. Apesar dessa queda, o desemprego ainda atinge 13 milhões e meio de pessoas. Rafael trabalhava como frentista, pediu demissão e agora montou esse lava-jato. Além de conseguir uma atividade, tenta ajudar quem está à procura de um emprego. Aqui é mais assim, para a pessoa que está no aperto, desempregado, não tem para onde ir, eu trago. A pessoa fica comigo, me ajuda. Casos como o do Rafael, que conseguiu voltar ao mercado de trabalho, se refletem nos números divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a taxa de desemprego no país recuou para 12,6% no terceiro trimestre deste ano, uma diminuição de 1,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Já o número de pessoas ocupadas cresceu 4% e chegou a 93 milhões de pessoas. Só que, segundo o IBGE, 54% desse aumento da ocupação são atribuídos ao trabalho informal. A taxa de informalidade no país subiu de 40% para 40,6% neste terceiro trimestre. E isso refletiu na renda média do trabalhador. Então você tem até mais pessoas trabalhando, mas boa parte desse incremento é feito pela informalidade e, portanto, com trabalhadores de menores rendimentos. Então, embora haja mais pessoas trabalhando, a massa de rendimento gerada, ela não acompanha esse crescimento. O rendimento médio do trabalhador brasileiro recuou 4%, chegando a R$ 2.459. O menor valor descontado à inflação desde o quarto trimestre de 2012. A pesquisa do IBGE também constatou que houve queda no número de desalentados, que são aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego. O recuo foi de 6,5%, totalizando 5,1 milhões de pessoas. Boa parte dessa queda tem relação com o fim das medidas restritivas de combate à pandemia. Esse percentual de desalento, ele tem diminuído, ele chegou a níveis bem elevados durante ali o auge da pandemia, né? Quando a gente tinha mais restrições, ainda tinha um cenário pandêmico ainda muito forte de disseminação, então as pessoas viam ali, por exemplo, sem condições de acessar o mercado de trabalho na região em que vivia, e ele gradativamente veio retraindo nos últimos trimestres, né? E chegamos agora a um número bem menor do que era verificado no ano passado e no início desse ano. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou os dados sobre o desemprego. Todas as arrecadações desse ano estão batendo recordes históricos, em termos reais, não é por causa da inflação. Todas as arrecadações. Menos o mês de janeiro. Por quê? Porque janeiro de 2020 não foi batido até hoje. Ou seja, o Brasil estava decolando em janeiro de 2020. Quando o Covid nos atingiu, eu sei que o Brasil já estava crescendo 2,5%. Nós estamos de volta. Nós, quando fomos atingidos pela Covid, em março de 2020, nós estávamos com desemprego em 12,4%. Hoje nós chegamos a 12,6%, quer dizer, estamos de volta onde estávamos
que foi muito difícil botar a economia em pé novamente. Agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.321.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 158 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 614 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O Instituto Adolfo Lutz confirmou hoje 2 resultados positivos para a nova cepa Ômicron no Brasil. Os testes foram feitos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Quem tem os detalhes para nós ao vivo é o repórter Murilo Rincon, que traz essas informações. Boa noite, Murilo. É um casal, não é? Exatamente, Augusto. Boa noite para você, boa noite para a Gabriela e para todo mundo que nos acompanha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os 2 casos confirmados são de um homem de 41 anos e de uma mulher de 37 anos que vieram da África do Sul. Esses missionários brasileiros tiveram o diagnóstico positivo para a nova cepa do coronavírus no dia 25 de novembro, quando iriam embarcar de volta ao país sul-africano onde moram. Eles realizaram, antes do embarque, um teste PCR no laboratório do Hospital Albert Einstein, que fica no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e o teste deu que eles estavam com Covid-19. Diante dos resultados positivos, o laboratório Albert Einstein informou por meio de nota que realizou um sequenciamento genético desse material coletado do casal e que informou à Anvisa que nas análises prévias, preliminares, foi identificada a variante Ômicron nos 2 casos. Diante disso, o casal foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar e está sendo acompanhado de perto pela vigilância, tanto estadual quanto municipal. Agora, de acordo com os protocolos nacionais, todo esse material que foi coletado pelo Albert Einstein será encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, que fará a confirmação desse sequenciamento genético. Do casal, um outro caso suspeito, de um passageiro que teria vindo da Etiópia e também desembarcado em Guarulhos, está sob investigação do Instituto Adolfo Lutz. Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. Recife e o Distrito Federal também cancelaram as comemorações de Ano Novo após a descoberta da nova variante. Agora são pelo menos 10 capitais com a confirmação de que não vai haver a festa da virada. No Recife, o anúncio foi feito pelo prefeito João Campos. Ele adiantou que haverá apenas queima de fogos sem estampidos nas orlas de Boa Viagem e do Pina e em bairros descentralizados da capital pernambucana. Segundo estimativas da prefeitura, em anos anteriores, a festa da virada chegava a reunir cerca de 1 milhão de pessoas. Em Brasília, o governador Ibanez Rocha também cancelou o Réveillon. Hoje, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que monitora o caso de um homem que veio da África do Sul, passando por São Paulo e desembarcando na capital federal. Ele estava no mesmo voo em que um caso de Covid-19 foi confirmado. O viajante está assintomático e cumpre isolamento em casa. A nova cepa Ômicron, que surgiu na África do Sul, é considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde. Veja o que se sabe até agora sobre a nova variante e como se proteger. A Ômicron foi colocada pela OMS no mesmo grupo de cepas do coronavírus que causaram impacto, como a alfa, beta, gama e delta. Identificada pela primeira vez na África do Sul, a variante apresenta 50 mutações, mais de 30 se dão na proteína spike, a chave de entrada do vírus nas células. Que é justamente onde as vacinas estão interferindo. Isso é uma coisa positiva, mas a gente ainda não sabe muitas coisas, muitas características dessa nova variante em relação à gravidade dessa variante, à transmissibilidade dessa variante e o impacto dessa variante nas vacinas. Até agora, evidências sugerem que a Ômicron pode facilitar a reinfecção, mas ainda não há confirmação se a variante é mais transmissível, se causa sintomas mais graves e mortes e se ela é resistente às vacinas já administradas pelo mundo. Essas doenças que são imunopreveníveis, elas precisam que a população se atente a essa vacinação. Precisamos ter a vacinação completa com suas 2 doses e até a dose de reforço para aqueles casos que foram previstos.
Assim como nos casos das outras variantes, a certeza é que as medidas sanitárias devem ser mantidas para garantir a proteção contra a doença. Os infectologistas reforçam a necessidade do uso de máscaras, da higiene frequente das mãos e do distanciamento social, mesmo com a vacinação. Bruno não deixa de seguir todos os protocolos. Ele já teve Covid-19, precisou ficar internado e tem medo de ser infectado novamente. E sabendo que tem essa variante nova, Omicron, me assusta bastante, porque eu sei o que eu passei. Eu vou continuar tomando muito cuidado, mas não sei mais o que dá para fazer. E olha, com as restrições impostas a voos vindos do continente africano, centenas de brasileiros estão retidos na África do Sul. O Itamaraty está acompanhando a situação para tentar trazer os viajantes de volta ao Brasil. O sossego das férias foi interrompido pela preocupação de como voltar para casa. Há uma semana, a Márcia viajou sozinha para a Cidade do Cabo, capital da África do Sul, e embarcaria de volta para o Rio de Janeiro na quinta-feira. E tem muita gente em situação complicadíssima, questões de saúde, com cirurgia marcada, uma série de situações, né, que a gente não... Eu, por exemplo, eu tomo remédio para hipertensão. Não sei se eu vou conseguir comprar aqui, eu trouxe uma quantidade limitada, se eu vou conseguir comprar aqui sem receita médica. Então, o seguro-saúde já vai vencer. A Tatiane e o José Luiz também estão na África do Sul a passeio. A viagem de volta ao Brasil estava marcada para amanhã. O casal foi pego de surpresa com a notícia do cancelamento do voo. Os dois foram de um lado para o outro e as informações desencontradas trazem ainda mais apreensão. Teoricamente, amanhã a gente tem que sair desse hotel. Amanhã, 11 horas, a gente tem que achar um outro lugar para ficar. O músico Vitor Dias já perdeu compromissos no Brasil. Precisei cancelar shows, né? Eu tenho uma escola de música, não tá sem ninguém para poder tocar, né? Lá é a escola de música. E aí a gente fica, né, nesse sentimento também, até aqui mesmo, sem saber para onde a gente vai, né? Até quando os nossos recursos vão ser possíveis para estar mantendo a gente aqui. A restrição é apenas para os turistas estrangeiros, só que com os voos cancelados, os brasileiros não conseguem retornar ao país. O Itamaraty está procurando possibilidades para trazer de volta aqueles que estavam com viagem marcada. A Embaixada em Pretória e o Consulado na Cidade do Cabo estão conversando com os brasileiros para identificar a necessidade de cada um. As restrições são para viajantes vindos da África do Sul, Botsuana, Reino de Eswatini, Reino do Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Segundo o Itamaraty, cerca de 300 brasileiros que estão no continente africano procuraram auxílio. Na opinião dessa especialista, o governo brasileiro poderia programar, juntamente com as companhias aéreas, o retorno deles ao país de uma forma segura. Fazer uma entrada controlada, mantendo essas pessoas em quarentena para testar a todas antes que elas tenham contato com outras pessoas. Dessa forma, manteríamos toda a integridade do nosso país. Enquanto a solução não vem, resta aos brasileiros unir forças para enfrentar a situação. E a gente está aqui, um ajudando o outro, um se comunicando, tentando acalmar o outro para tentar resolver do melhor modo possível. E o Rio de Janeiro está enfrentando um surto de influenza. As UPAs têm ficado lotadas de pacientes com sintomas da gripe. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes para a gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde informou que nos últimos dias houve um aumento de 400% nos casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento. Então, só para a gente fazer essa comparação, na semana retrasada, o índice de testes positivos era de 7%. Na semana passada, essa taxa era de 41%. Esse índice é considerado atípico, já que surtos como esse são mais frequentes em períodos frios. Mas ele pode estar ligado à baixa cobertura vacinal dos grupos prioritários. Apesar da campanha de imunização, apenas 58,4% do público-alvo foi vacinado contra a gripe no estado. A partir de amanhã, os postos de saúde municipais recebem um reforço de 200 mil doses da vacina contra a influenza enviado pelo Espírito Santo. O estado do Espírito Santo enviou esse reforço para o estado do Rio de Janeiro. E isso vai permitir a retomada na capital da campanha,
que estava interrompida justamente por falta de vacinas. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Uma quadrilha invadiu a loja de um outlet em São Roque, interior de São Paulo. Alguns funcionários foram amarrados e trancados nos provadores de roupa. Pois é, houve muita correria, pânico entre os clientes e perseguição policial do lado de fora. 2 suspeitos foram presos em um posto de combustíveis na rodovia Castelo Branco. Esta mulher registrou o barulho dos tiros disparados pelos criminosos durante a fuga. Cara, saiu com tudo, tiros. Minutos antes, eles invadiram esta loja. Um dos donos gravou com o celular o interior dela todo revirado. Acabaram de assaltar nossa loja aqui, ó, no Outlet Catarina. A quadrilha tinha a intenção de levar roupas, bonés e objetos de valor. Mas com a chegada da polícia, muita coisa ficou para trás, espalhada pelo chão, dentro de carros e até no estacionamento. A perseguição ao grupo mobilizou as polícias civil, militar, rodoviária e até agentes do Garra. O resultado: para-brisas e pneus furados, cápsulas de projéteis espalhadas por todo o lado, dinheiro e armas deixados pelo caminho. O grupo era formado por pelo menos 6 integrantes. 2 fugiram neste carro branco e só pararam neste posto de combustíveis na rodovia Castelo Branco. O veículo quase caiu no fosso. 2 homens foram presos. Um foi baleado, mas está fora de perigo. Os outros conseguiram fugir. A Federação Mineira de Futebol deve banir por 6 meses a torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, dos estádios. A recomendação foi feita pelo Ministério Público após a morte de uma das vítimas do ataque a um ônibus com torcedores do Atlético Mineiro em Belo Horizonte no último domingo. Depois que a polícia informou a morte cerebral do torcedor atleticano, a principal torcida organizada do clube divulgou a identidade dele. É o jovem Matheus Freitas, de 20 anos. A família ainda não se manifestou. O filho deste casal também estava no ônibus que foi atacado e segue internado no Hospital João 23, na capital mineira. Está sendo muito triste, muito chocante para ele, né? Para nós, para a família inteira, nós estamos sem chão. João Paulo de Magalhães, de 18 anos, sofreu queimaduras de 2º grau nas pernas e nos braços e passou por 2 cirurgias. De acordo com os pais, o quadro dele é estável. Detesto essas torcidas organizadas. São pessoas que deixam a gente triste. Eu tô aqui triste. Eu tô com meu filho aqui internado. O ataque aconteceu após a partida entre Atlético Mineiro e Fluminense no último domingo. Cerca de 30 integrantes da maior torcida organizada do Cruzeiro fizeram uma emboscada quando o ônibus com cerca de 45 passageiros estava na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Mais de 10 pessoas ficaram feridas. Tanto de vidro, bomba, pedaço de pau voando, rojões. Infelizmente a bomba estourou próximo meu e do meu amigo. Ele queimou os braços, as pernas, está no João 23. Segundo a polícia, 6 suspeitos com idades entre 20 e 26 anos estão presos. Eles foram autuados em flagrante por associação criminosa e tentativa de homicídio. Agora, após a constatação da morte cerebral do jovem de 20 anos, vão responder também por homicídio. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou à Federação Mineira de Futebol que a torcida organizada Máfia Azul do Cruzeiro seja banida dos estádios por 6 meses. Em nota, a federação informou que vai acatar a recomendação. O Cruzeiro lamentou a morte do torcedor do Galo. Já o Atlético Mineiro repudiou o ataque e prestou solidariedade às vítimas. O prefeito Alexandre Calil também se manifestou. Isso não é torcida organizada, isso é bandido, com ficha policial, que tem que ser preso. E um carteiro foi baleado durante uma entrega em um condomínio de São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. O carteiro aparece discutindo com o síndico, um ex-policial militar que está sentado. De repente, o homem se levanta, dá 4 passos, saca a arma e atira. Em seguida, ele guarda o revólver na cintura e vai embora. A polícia instaurou um inquérito para apurar o caso.
O síndico se apresentou à polícia hoje à tarde. Disse que foi xingado e vai responder ao inquérito em liberdade. A vítima está hospitalizada e o estado de saúde dele é considerado estável. Em Fortaleza, o vereador Ronivaldo Maia, do Partido dos Trabalhadores, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio ontem à noite. Segundo a polícia, ele atropelou uma mulher de 36 anos, com quem manteria uma relação extraconjugal. A vítima foi levada ao hospital e já recebeu alta. Em nota, o PT informou que suspendeu a filiação do vereador. A Câmara Municipal disse que aguarda a conclusão das investigações. A defesa de Ronivaldo informou que ele está à disposição da Justiça. 24 pessoas foram presas durante uma operação para combater lava-jatos clandestinos na zona norte do Rio de Janeiro. Os pontos para a lavagem de carros também eram explorados pelo tráfico de drogas. Cerca de 300 agentes das polícias civil e militar e da prefeitura participaram da ação para retirar os lava-jatos irregulares que ficam às margens de uma das principais vias da região, conhecida como Faixa de Gaza. A localidade é dominada por uma das maiores facções criminosas do estado do Rio de Janeiro. Esses lava-jatos, eles pagam uma quantia para o tráfico de drogas da região, ou seja, é mais uma fonte de renda para o tráfico de drogas, além do que, em alguns pontos, não todos, mas em alguns pontos, é efetuada a venda de drogas. 83 pontos de lava-jatos foram localizados. Em um deles, a polícia encontrou uma plantação de maconha. Segundo os agentes, os responsáveis também utilizam ligações clandestinas de água e energia elétrica. A nossa ação ela busca impactar de forma definitiva a região, dificultando o retorno desses ilegais. Uma moto, equipamentos para lavagem de veículos, drogas e armas foram apreendidos. E olha, uma comitiva formada por prefeitos do interior do Amazonas e garimpeiros viajaram hoje a Brasília. O objetivo é discutir a situação do garimpo ilegal e da exploração de ouro. O grupo pretende conversar amanhã com a bancada na Câmara do Amazonas, com os ministros da Defesa, Walter Braga Neto, e do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O objetivo é evitar que seja feita mais uma operação contra a exploração de ouro, como aconteceu em Altazes no fim de semana. Não são marginais, são cidadãos de bem que estão buscando um meio de vida. O ouro existe, é da natureza. O impacto ambiental precisa ser discutido. A atividade do garimpo no Rio Madeira, no estado do Amazonas, é proibida. Como o ouro fica na areia no fundo do rio, os garimpeiros usam essa máquina para sugar o material. Após isso, utilizam substâncias químicas e metais pesados, como o mercúrio, para a extração de ouro. Esse processo polui a água e gera um grande impacto ambiental, segundo especialistas. O setor extrativista mineral também afirmou que pretende encaminhar uma comissão até Brasília para solicitar a legalização da atividade no Rio Madeira. As denúncias sobre as 300 balsas utilizadas para a extração de ouro surgiram no dia 24 deste mês. Os pilotos do Super Drift Brasil deram mais um show de manobras radicais no fim de semana. E pelo segundo ano seguido, as batalhas finais foram disputadas à noite, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem chegou mais cedo ao Mega Space em Santa Luzia teve a oportunidade de visitar a área dos boxes. Os fãs da maior competição de drift da América Latina fizeram fila para tirar fotos com os pilotos. Isso aqui é uma loucura, a gente arrepia sempre. A gente acha que só homem que gosta das coisas, mas é diferente, mulher também gosta disso. Aqui, os autógrafos não são apenas das estrelas do Super Drift. Muita gente teve o privilégio de deixar o nome registrado no carro mais badalado das pistas, do grande nome da competição, Diego Iga. Ele assinou meu boné, tirei foto com o carro, tirei foto com ele, assinei o carro, vai ser legal. Pelo segundo ano seguido, a prova foi disputada à noite. Os carros e a pista receberam iluminação especial e deixaram a competição ainda mais espetacular. O momento mais esperado pelo público são as batalhas finais. Os carros ficam lado a lado e levantam muita fumaça. Além da velocidade, os juízes avaliam também o estilo e o nível de agressividade dos pilotos. E o que se viu foi o passeio do atual campeão Diego Iga. Na semifinal, o piloto reeditou a grande decisão do ano passado contra Peterson Lima e mais uma vez levou a melhor. Diego voltou à pista para disputar a grande final.
Com uma capacidade impressionante de perseguir o adversário o mais próximo possível, ele não deu chance para Gustavo Koch. A gente já se trombou acho que umas 3 ou 4 vezes em finais assim, e todas as vezes ele acabou se dando melhor, então assim, mas cada dia eu tô chegando um pouquinho mais perto. Diego Iga conquistou o Super Drift Brasil pela 7ª vez seguida. O heptacampeonato foi comemorado como manda a tradição do automobilismo. Eu deixo para fazer o vamos ver mesmo na final, porque na final é um espetáculo, é um show. Então a gente ganhando ou perdendo, o show tem que ser garantido. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Você fica agora com o programa Revolution. Uma boa noite.